Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia a escola, porque o diretor ele se remove, e quando ele é um concurso de remoção, e a gente sempre, o diretor sempre procura o lugar e as condições da escola. E eu só pensei no lugar, que era o mais próximo da minha casa. Tinha uma escola, que ainda existe lá, em frente à minha casa, mas eu achei que era muito perto para eu me remover para lá. Então eu escolhi, chamava Escola Estadual de Segundo Grau São Paulo. Eu indiquei que era por computador e era uma vaga que existia e fui removida para cá. Mas eu desconhecia completamente a situação da escola. Então, e o que a senhora encontrou quando chegou? Eu gosto de escola. Então, eu fiquei admirada de ver as condições físicas da escola, né? Tanto que tinha uma professora daqui que foi trabalhar na Secretaria da Educação, e ela exatamente na área de pesquisa de reforma de escola, de construção, etc. E eu falei com ela, falei, pelo amor de Deus, reforma a escola. E na realidade, 3 meses depois começou a autorização para reformar. E aí a gente fez um ajuste das coisas, porque tinha material, esse acervo que existe no museu, estava tudo empilhado numa sala sem condições, de tudo embolorado, tudo cheirando mal. Então a gente começou a organizar. E outra coisa, essa é uma escola que tem uma estrutura física de forma assim espetacular. Eu desconheço alguma escola, e eu já trabalhei em lugares diferentes em São Paulo, e eu desconheço uma escola que tenha a estrutura física que essa tem. E eu achava que era um desperdício, porque à tarde não tinha aula, era tudo vazio, não tinha aluno. Só tinha aluno à noite, que eram 26 classes, porque tinha curso técnico de administração e química. Então, os alunos vinham para cá por causa desses cursos técnicos. E durante a tarde não havia nenhum aluno, e de manhã tinha 11 classes. E eu ficava chateada, aborrecida, porque essa estrutura e a escola vizinha ali, o Romão Pulgari, que era de 1ª a 4ª série na época, os alunos estudavam, tinham salas no porão, e eu passava de lá e ficava chateada, aborrecida, porque uma estrutura dessa sem alunos. A gente começou um trabalho de pesquisa desde lá de 1894 até hoje para saber os alunos de destaque, né? E uma das nossas grandes dúvidas é memórias sobre esses alunos. A senhora poderia falar um pouco sobre algumas cabeças brilhantes que saíram da escola? São tantas as cabeças brilhantes que saíram daqui, que eu sempre dizia que a relação nominal dos alunos parecia guia de rua, porque tanto nome de gente que passou por aqui e que se tornou importante, que virou nome de logradouro público, e também nome de escola, né?
muitos alunos aqui foram tão importantes que se tornaram patronímicos de escola. Essa escola ela foi criada em 1894 para atender uma demanda de escola de aluno preparado para entrar para cursar a engenharia. A escola politécnica tinha sido fundada em 1893 e não havia escola pública na época, né? Havia apenas escolas particulares, escolas confessionais. Então, o governo do estado criou essa escola nos moldes do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Então, era para preparar alunos para entrar na universidade, que na época chamava faculdade, né? Não tinha universidade. Então, os alunos eram selecionados, rigorosamente selecionados, através de um concurso, de uma prova, e até era tão importante essa história que o resultado saía publicado no Diário Oficial. Então, eu não sei se tem ainda aí um livro de recortes do Diário Oficial, mas vocês vão encontrar nomes lá. E por quais eram esses alunos? Eles vinham de todos os lugares do estado. Inclusive um que foi presidente da República, o Pascoal Ranieri Mazzilli, ele era de Casa Branca, uma cidade no norte do estado de São Paulo. E outros alunos também vieram de outros lugares, especialmente aqui da cidade de São Paulo. Eu sempre falei que essa era uma escola cosmopolita, porque ela recebia alunos de todos os bairros de São Paulo. E dos famosos, havia muita que foram para a política, governadores de estado. Por exemplo, Carlos Alberto de Carvalho Pinto, Lucas Nogueira Garcês, e outros também, prefeito Vladimir de Toledo Pisa, que era o prefeito na época que construiu esse prédio. E ele construiu esse prédio, ele tem dois irmãos, um na Zona Norte e um em São Miguel Paulista. Então, foi construído pela prefeitura. Esse prédio é originalmente da prefeitura. E eles, então, esse de São Miguel chama Dom Pedro I. Este aqui chamava Pedro II. E o da Zona Norte, que era lá no Tucuruvi, era para ser chamado Marquesa de Santos. Mas aí se deram conta de que não seria um nome muito interessante e puseram o nome de Albino César, que foi um pracinha aqui da Força Expedicionária Brasileira. Então, quando essa escola passou para ser Colégio São Paulo, chamava Pedro II. E a escola funcionava do outro lado do rio, na Rua Frederico Alvarenga, que é um prédio que tem de tijolinho, que está lá ainda até hoje. E era um prédio que não atendia a demanda. Então os alunos fizeram um movimento muito tempo para um prédio mais adequado. E fizeram um acordo com o governo do estado, fez um acordo com o governo da administração da prefeitura, e aquela escola que funcionava aqui, o Pedro II, a escola assumiu
a escola, Colégio São Paulo, que era o nome da época, assumiu, incorporou esses alunos e a escola ficou aqui. E até hoje continua aqui. Mas além dos governadores, há muito jornalista, médico, que foram secretários de Estado do Estado e secretários da Prefeitura. Por exemplo, os jornalistas, o Vladimir Herzog, que é famoso aqui, o Oliveiros Ferreira, que foi um grande jornalista que trabalhou no estado no jornal Estadão. E tem atualmente, não sei se ainda está lá, o Dácio Nitrini, que é o diretor de jornalismo da Gazeta, e especialmente o Casper Libero, né, que fundou a Gazeta, que era muito... E também nós tivemos escritores, por exemplo, Paulo Setúbal, o Orígenes Lessa, que é o autor do Feijão e o Sonho, e inúmeros outros. E também políticos, né? Muitos deputados, o Cantílio Sampaio, que é nome de uma avenida, foi deputado, vereador, o irmão dele, o Antônio Sampaio, que também é nome de uma escola da prefeitura que está ali em Santana, que também foi vereador. E os filhos do Romeu Tuma. Isso aí. Bom, são 25 anos que você trabalha na escola. De que forma ela te impactou, tanto profissionalmente quanto pessoalmente? Ela me impactou porque, como eu disse, eu sempre gostei de escola. E aqui era um local da educação que tinha história, né? E eu acho que isso me ajudou a crescer profissionalmente e a fazer alguma coisa, até pessoalmente. Porque eu peguei uma escola reduzida em função, como eu disse, da estrutura, né, poucas classes. E essa escola sempre foi crescendo enquanto eu estive aqui, sempre aumentando o número de alunos. Porque diziam que era uma escola boa, né? Então, até uma vez, teve um problema, sofri até um processo administrativo, porque a Secretaria da Educação resolveu centralizar as matrículas num determinado período. E era todo mundo, todas as escolas fazerem naquele período. E a procura por uma vaga aqui era muito grande. Então o pessoal que ligava durante o ano perguntava quando iam ser abertas as matrículas. E a gente informava que, pelas ordens da Secretaria da Educação, seria em janeiro. Mas nesse meio tempo eu falava, eu perguntava e eu pedia para nossa, na época já tinha sido transformado de delegacia para diretoria de ensino, se a gente não poderia fazer alguma coisa diferente, uma inscrição, uma ficha, sei lá, alguma coisa. E a resposta que eu recebia era sempre que não e não. E eu falava, vai dar problema. Não e não. Aí quando surgiu, mas na época, né, foi publicada o dia que iriam iniciar as matrículas, foi dia 2 de janeiro. Eu estava na minha casa dia 2 de janeiro. Aí ligaram para mim que todas as emissoras de televisão e rádio estavam aqui na porta.
que era para eu vir imediatamente, porque a fila estava lá onde é o Catavento, o Museu do Catavento. E eu vim correndo, né? E eles não queriam que a fila continuasse, por que eu sofri um processo? Porque disse que eu fui desorganizada, eu não me organizei. Eu falei, mas como? Vocês que deram ordem, né? Não, mas não podia, devia ter previsto. Eu falei, mas eu avisei, não deu. Conclusão, puseram todo mundo para dentro, matricularam quem tinha direito à matrícula e até quem não tinha. Os jornais publicaram tudo. Eu virei popstar na época. Enfim, depois eles mudaram o jeito de trabalhar a matrícula. Aí no ano seguinte a gente foi autorizada a fazer inscrição e depois separava, selecionava por alguns critérios. E o primeiro critério era se alguém já tinha parente aqui, né? Algum irmão, primo, família. Então é isso aí que a gente movimentou. Mas depois do processo que abriram contra mim, não deu em nada. Isso é legal, porque tem várias curiosidades, né? Em relação a isso. Tem algumas outras curiosidades que você não possa falar sobre isso agora? A curiosidade, não sei se é curiosidade. Nós fizemos um movimento para colocar na época era primeiro grau, porque aqui só tinha segundo grau, como é agora. E como estava vazio, o Romão só tinha primeira a quarta série, e então a gente fez um movimento junto à Secretaria da Educação para instalar de primeira a quarta série. Aí o pessoal fez não sei se é marketing, mas uma divulgação, vamos chamar de divulgação, na Redondeza, que ia ter a primeira a quarta série. Depois e a secretaria, e todo mundo falava para mim que isso era uma loucura, que eu ia aumentar o meu serviço e meu salário não ia aumentar nada. Eu falei, mas eu não estou preocupada, eu não sou tão boazinha assim, né? Eu falei, eu não estou preocupada com o salário, mas eu acho um contrassenso uma escola com essa estrutura, com esse espaço, com essa população que mora aqui em volta, que vive todos assim, confinados em apartamentos, porque aqui você não acha casa, né? Falei, isso tem direito de cursar, de correr, subir nas árvores assim. Então eu quero fazer isso. Aí foi autorizado. No primeiro ano, nós formamos 9 classes, de primeira a quarta série. E no segundo ano já começaram a vir de quinta em diante. Aliás, até no primeiro ano, em 1985, já tinha 2 classes de quinta e sexta série. E aí foi crescendo, até ficou lotado. Então eram 24 classes de manhã, 24 à tarde e 24 à noite. Em 1996, houve uma reestruturação e um retorno das escolas para separar, porque eles achavam que era muito difícil administrar ou para a escola desenvolver um trabalho de primeira a oitava série. Então, algumas escolas
voltaram à situação antiga. Por exemplo, o Romão Pulgari ficou com de primeira a quarta, e aqui ficou de quinta em diante, e segundo ensino médio, segundo grau na época. Então eles tiraram classes, diminuíram as classes. Só que no ano seguinte, encheu outra vez. 24 de manhã, 24 à tarde e 24 à noite. 24 de manhã de ensino segundo grau ou médio, à tarde só primeiro grau, de quinta a oitava, e à noite o técnico e o a gente chamava de inciso, né, que era o ensino de ensino médio ou segundo grau comum, regular. Aí fizeram uma reforma para tirar o ensino técnico. A gente lutou para permanecer, mas não conseguimos. E a partir daí também uma tentativa de acabar com o noturno, porque eu concordo que acabasse com o noturno, porque o noturno seria uma forma de... Não é a idade ideal para o aluno, que o aluno deveria estudar até o ensino médio durante o dia. Mas eu acho que a realidade brasileira ainda não deu para ficar nisso, né? Porque muitos jovens precisam trabalhar e só poderiam estudar à noite. E o nosso curso noturno era muito bom mesmo. Tanto que os alunos arrumavam emprego, assim, no curso técnico em Química, existiam laboratórios que só aceitavam alunos para fazer estágio que saíssem daqui. Então era uma escola de valor. E isso me enriqueceu muito, como profissional e como pessoa. Na sua concepção, o que mudou nesse tempo, né, nos anos 80, 90, 2000, na educação? O que você vê daquela época e vê de diferente hoje? Qual a sua visão? Se melhorou, piorou, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu sou conteudista. Sim. Eu acho que a escola é o lugar, se não é o único, pelo menos é o principal local de uma aprendizagem sistematizada. E outra coisa, eu quero aula. Eu sempre falava que eu tinha o projeto Pro-Aula. O que significa isso? Aula é a primeira, a última do dia, do período, todos os dias da semana. Não é para professor faltar, ou se faltar alguém substitui na mesma qualidade e gabarito, porque se você perde uma aula, ela é irrecuperável. Não tem, e olha que eu não é ser saudosista, mas eu não vejo outra alternativa para isso. Não adianta substituir aula por palestra. Você suspende aula para ter uma palestra. A gente fez muito disso. Só que tinha aula. Então, de vez em quando, tinha uma palestra, inclusive de gente muito gabaritada para dar essa palestra. Então, era um enriquecimento. Eu acho que hoje em dia está muito difícil ter aula, ou ter um dia com todas as aulas. Eu sou a favor da escola de tempo integral, porque eu acho que tem que tirar essa juventude da rua. Então eu acho que de manhã ou à tarde, sei lá,
ter a aula e à tarde fazer as tarefas que os professores dão dentro da escola. Eu não acho que tem que levar serviço para casa, nem pedir ajuda para pais, porque hoje em dia os pais não têm tempo e nem têm condições. Eles não têm preparação para ajudar os filhos. Então, a escola tem que ser suficientemente importante e forte para fazer o seu serviço, que é um serviço social. O que a escola não fizer, ninguém vai fazer. Eu sou, infelizmente, desse tempo ainda, que não acho que seja saudosismo, mas a análise da realidade. Eu acompanho ainda a situação das escolas e acho que não tem salvação para a lavoura fora da escola. Foi bom para você ter feito parte da época que você fez parte daqui? Não ouvi. Foi bom para você, quando você deu aula aqui, você ficou muito orgulhosa de muitos alunos que saíram daqui? Eu não fui professora aqui, eu só fui diretora. Mas eu, inclusive, tem um aluno, que era aluno, aliás, um ex-aluno, que ele saiu daqui e ele gostava muito de mim, tanto que ele, durante o ano, ele faltava às aulas e ficava na escola, mas ele não entrava para assistir e dava um jeito de se esconder, porque ele não queria ser promovido. Ele gostava tanto da escola que ele queria permanecer. Até um dia que eu reuni com os professores e falei, vamos dar um jeito nesse aluno aí, porque ele não pode ficar mais aqui. Ele já estava ficando um homem, né? E ele gostava tanto que nós resolvemos não colocar falta para ele, porque o rendimento dele era bom, e não colocar falta para ele terminar, né, o curso. Aí ele foi, desde quando ele saiu, ele continuou fazendo trabalho voluntário, tanto que ele ajudava a arrumar os laboratórios, etc. E ele era tão bom no que ele fazia, que ele virou produtor do programa do Serginho Groisman. Ele era o produtor, era o Gilberto Ibuti. Gilberto Ibuti. E ele até há pouco tempo não sei se ficou doente, mas até há pouco tempo ele produzia o programa do Serginho Groisman. Que bacana. Eu sei que os alunos aqui eles são bem apegados na escola. Eu sou do terceiro ano, vou me formar esse ano, e está sendo bem difícil para mim. É isso aí. Mas por que você acha que os alunos são tão apegados a essa escola? Eu não sei se... Acho que é o espírito da escola, né? Acho que é isso aí que... E a dedicação dos professores. Eu acho que isso é muito importante. Porque eu acredito, dos que eu conheço, que trabalharam comigo, que estão aqui, que eles eram muito dedicados à escola, né? Então, talvez isso inspire a seriedade, né? E quem gostava muito de mim eram as mães dos alunos. Porque eu falava, se não é para estudar, não vem para cá. Então, sobre os professores, né? O que era mais importante para a senhora em um perfil de professor? eu acho que a responsabilidade, a frequência, o conhecimento, a qualificação e a responsabilidade e seguir as normas, né? Então,
eu valorizo muito o conhecimento. Acho importante. Para finalizar, só queria te fazer mais uma pergunta. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou aqui sendo diretora? Os maiores desafios foram as minhas convicções. Eu achava que a escola tinha que ser autônoma, mas de uma autonomia no exercício da sua função. Por exemplo, tinha deputado que mandava a carta para eu dar vaga para fulano ou cicrano. As vagas eram oferecidas dentro dos critérios. Então não adiantava vir com cartinha de deputado que não tinha vaga. Entrava na lista dos critérios, senão não tinha. E eu tive algumas situações de oposição. Tinha gente que não gostava dos métodos da escola, né, da forma como a escola trabalhava, mas isso eu ouvia e justificava, não, justificar não é a palavra, e explicava por que a gente estava fazendo daquele jeito. Eu tive uma sorte que eu dirigia a escola da sala dos professores. Eu passava a maior parte do tempo na sala dos professores. Que na minha época a sala era no primeiro andar. Entre a... Eu não sei que sala que é agora, mas... Era na sala no primeiro andar. Ficava entre os dois blocos. E eu ia à sala da direção, claro, aqui embaixo, mas qualquer motivo, eu ia para a sala dos professores e ficava lá conversando com os professores. Então eu sentia que isso facilitava, porque eu sabia a opinião dos professores, eu externava a minha opinião, e quando ia para alguma reunião, a gente já estava tudo encaminhado, né? E acho que é isso. E tem um detalhe, não sei se está sendo gravado ainda. Tá. Quer que pare? Tem um detalhe, eu chamo essa escola de Fênix, porque ela renasce sempre das cinzas. Ela vai para o fundo do poço e depois, não sei se pelo espírito das pessoas que trabalham aqui, ela volta a crescer. Então eu acho que isso é muito importante. E espero que ela volte a crescer, porque, como eu disse, é muita estrutura e eu não me conformo desse bloco B estar nessas condições. Tem porquê. Não tem porquê. Não tem porquê. Porque tanto aluno, tanto criança por aí, tanto jovem na rua, põe dentro da escola. Sim. E a escola vai dar um jeito de resolver. Muito obrigada. Que agradece. Isso aí.